Muito bom dia, senhoras e senhores. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Com a palavra, o senhor segundo secretário para a leitura da ata. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados, deputadas, público aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Alemes. Leitura da ata da 85ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 9h41, no plenário, o deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Gerson Claro e secretariada pelos deputados Coronel Davi Pedro Kemp, primeiro e segundo secretários, verificada a presença dos deputados e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente, lida e aprovada a ata de número 99 da 84ª sessão ordinária. Pelo senhor primeiro secretário foram lidos os seguintes expedientes. Ofício número 789-798/25 do Ministério das Cidades. Ofício número 44, 45, 46, 47, 49 e 50/25 da Fundação Nacional de Saúde. Ofícios números 1771, 1788, 1792 e 1803/25 do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Ofício número 9.983/25 da Secretaria de Saúde de Campo Grande. Carta número 1117/25 da Águas Guariroba. E-mail da Energisa Mato Grosso do Sul. Carta da Douraplas Mercadão Total e Materiais de Construção Limitada. E-mail do Guilherme Miguel Poli. E-mail do Teatro Imaginário Maracangalha. Segunda parte do pequeno expediente, usaram da palavra os deputados Gerson Claro, Pedro Kemp, Júnior Mock, Renato Câmara, Zeca do PT, Coronel Davi, Roberto Rachioca, Professor Rinaldo e Mara Caseiro. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Gleice Jane, Paulo Correia, Paulo Duarte, Márcio Fernandes e Jamilson Nami. Grande expediente, usou da palavra o deputado João Henrique. Ordem do dia, foi aprovado em redação final e votação nominal o projeto de lei número 253/24, de autoria do deputado Neno Razucchi. Foram aprovadas em discussão única e votação nominal as seguintes proposições. Projeto de resolução número 29/25, de autoria do deputado Neno Razucchi. Projeto de resolução número 31/25, de autoria do deputado Roberto Rachioca. Projeto de resolução número 36/25, de autoria do deputado Caravina. Foi pedido vista pelo deputado João Henrique ao projeto de lei complementar número 4/25, de autoria do Poder Executivo. Foi aprovado em primeira discussão e votação nominal o projeto de lei número 146/25, de autoria do deputado Márcio Fernandes. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições. Requerimento de moção de pesar de autoria do deputado Júnior Mock, endereçado aos familiares de Cláudio Luiz da Silva. Requerimento de moção de pesar de autoria do deputado Caravina, endereçado aos familiares de Lucas Gabriel Moura Arantes Pereira. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Coronel Davi, endereçado aos policiais militares do Estado de Mato Grosso do Sul, da Base Operacional de Maracaju, Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, por sua notável e eficiente atuação na recuperação de uma carreta roubada e principalmente na liberação de uma vítima do cárcere privado. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Coronel Davi, endereçado aos policiais militares da Força Tática da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado, por sua brilhante atuação na apreensão de uma significativa carga de entorpecente que resultou na retirada de mais de 1 tonelada de droga de circulação.
Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Paulo Correia, endereçada à atleta Laís Ampessan, jogadora de futebol de São Paulo Futebol Clube, pela conquista do título da Conmebol Liga Evolution Sub-14, competição que reúne os clubes campeões de cada país da América do Sul para se enfrentarem e assim disputarem o título de campeão do continente. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Paulo Duarte, endereçada ao senador Nelson Trade Filho pelo apoio e envolvimento no projeto Líderes do Amanhã, realizado em Campo Grande. Requerimento de moção de aplauso de autoria do deputado Márcio Fernandes, endereçado ao senhor André Rodrigues Amorim, da cidade de Camapuã, pela história de vida, se tornando o maior organizador de caravanas religiosas e culturais da cidade, levando milhares de pessoas a terem experiências inesquecíveis de fé e cultura. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Paulo Correia, endereçada à excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal de Justiça, doutora Jaceguara Dantas, por sua indicação pelo STF para compor o Conselho Nacional de Justiça, motivo de orgulho para o nosso Estado. Sua trajetória de dedicação à justiça social e à defesa dos direitos humanos a credencia plenamente para esse novo desafio, que certamente será marcado por contribuições relevantes ao Poder Judiciário brasileiro. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Júnior Mock, endereçada ao jovem ciclista Pedro Dourado, atleta de Coxim, pela conquista do título de campeão brasileiro dos Jogos da Juventude no ciclismo de estrada, consolidando-se como uma das grandes promessas da modalidade. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Paulo Correia, endereçado aos senhores Rodolfo Siqueira Cardoso, segundo-tenente da Polícia Militar, senhor Elton José Vazolfi, cabo da Polícia Militar, e senhor Vinícius Trindade de Souza, cabo da Polícia Militar, integrantes do 6º Batalhão da Polícia Militar de Corumbá, pelos relevantes serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense, em específico na zona rural, na Nhecolândia, Corumbá. Requerimento de informações de autoria da deputada Gleice Jane. Requerimento de autoria do deputado Júnior Mock, solicitando a reserva do plenarinho do deputado Nelito Câmara para o dia 30 de setembro de 2025, às 14 horas, a fim de realizar, em conjunto com o deputado Pedro Kemp, que igualmente apresentou indicação tratando de indisponibilidade do serviço 190 em Naviraí. Requerimento de informações de autoria da deputada Lia Nogueira. Indicações de autoria dos deputados Pedro Kemp, Gleice Jane, Lia Nogueira, Zé Teixeira, Paulo Correia, Zeca do PT, Caravina e Neno Razucchi. Foram rejeitados em votação simbólica os requerimentos protocolos números 02641, 03130 e 03131/25, de autoria do deputado João Henrique. Explicação pessoal. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E, para constar, mandou lavrar a presente ata da sessão ordinária, que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário, deputado Júlio Maia, 23 de setembro do ano de 2025. Foi lida a ata, presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação, dou por aprovada. Com a palavra o senhor primeiro secretário para a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputados. Expediente da sessão ordinária do dia 24 de setembro de 2025. Ofício 70/25 do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, caminhando projeto de lei para alteração da Lei Estadual 4.134, de 6 de dezembro de 2011. Ofício 1826/25 do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, respondendo a indicação do deputado Zeca do PT. Ofício 2025 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia,
e Inovação de Mato Grosso do Sul, encaminhando notificações de transferência de recurso federal para o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio dessa secretaria. Ofício 1141/25 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, encaminhando a avaliação de metas e resultados na execução do Plano de Negócio 2024. Senhor presidente, está lido o expediente, conforme vossa solicitação. Passamos à segunda parte do pequeno expediente, registrando e agradecendo a presença do senhor Daniel Moreto, que é presidente da Câmara de Naviraí. Obrigado pela presença aqui na Assembleia. Do senhor Drauton Batista de Souza, vereador do município de Inocência. Na segunda fase do pequeno expediente, com a palavra o nobre deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, quero encaminhar aqui uma indicação deste poder à ilustríssima senhora doutora Marielle Alves Correia, Esgalha, diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, solicitando medidas urgentes no sentido de restabelecer o sistema de climatização do pronto atendimento. Eu recebi uma denúncia de que os pacientes estão internados no hospital regional e o sistema de ar-condicionado não está funcionando. Com esse calor que está fazendo agora, nesses últimos dias, de 40 graus, 38 graus, a situação é crítica e a ausência do ar-condicionado tem causado grande desconforto tanto aos pacientes que já se encontram em situação de fragilidade, quanto aos profissionais de saúde que atuam no local, dificultando as condições de trabalho da equipe. Tendo em vista as altas temperaturas dos últimos dias, a situação se mostra ainda mais delicada. Dessa forma, nós solicitamos medidas urgentes no sentido de providenciar a manutenção ou a substituição do sistema de climatização do pronto atendimento do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, garantindo um ambiente digno e apropriado para o recebimento dos pacientes. Eu, inclusive, recebi com essa denúncia fotografias, vídeos, mostrando a situação dos pacientes que estão passando por esse calor intenso, né? Uma situação de muito desconforto. Eu quero aproveitar e dizer que estava lendo hoje uma matéria falando justamente do hospital regional que viveu aí um período de desvio de recursos da saúde. O juiz Eduardo Lacerda Trevisan determinou perícia e oitiva de testemunhas em processo que investiga o desvio de mais de 12 milhões de reais no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Essa situação, na verdade, ocorreu entre 2016 e 2019. Então, essa ação corre na Justiça e um caso muito grave de desvio de recursos públicos que deveriam ser aplicados no Hospital Regional para manutenção do prédio, compra de equipamentos, inclusive o sistema de ar-condicionado está quebrado, né? E também para a compra de medicamentos. Nós sabemos que, vez ou outra, faltam medicamentos importantes para o tratamento dos pacientes. E enquanto a gente vê denúncia dessa de desvio na ordem de 12 milhões de reais, a gente tem que aqui fazer a reivindicação para que os pacientes sejam atendidos com o mínimo de dignidade. Então, o esquema que aconteceu entre 2016 e 2019, denunciado pelo Ministério Público, envolve notas frias, produtos que nunca chegaram ao hospital
e a cumplicidade de gestores e empresários. Então, entre 2016 e 2019, o ex-diretor administrativo, Héder Batista dos Santos, teria atuado como avalista de 45 notas fiscais simuladas emitidas pela empresa Ciromed. E os empresários Aurélio Nogueira Costa, Clarice Costa, Claudenir Donizete Comisso, são apontados como responsáveis por vender insumos que nunca foram entregues ao hospital. Então, um esquema de notas frias, o dinheiro saía pelo ladrão, né? E as mercadorias, medicamentos, materiais, insumos nunca eram entregues, né, ao hospital regional. Então, é lamentável que haja, assim, esquemas de desvio de recursos da saúde, que é uma área extremamente sensível e importante, né, para garantir o atendimento da população que tem esse direito. Então, senhor presidente, estou encaminhando esta indicação e justamente para atender um pedido, né, de parentes e pacientes que estão internados, o sistema de ar-condicionado sem funcionar. Era o que tinha. Com a palavra, deputado Caravina. Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa diretora, demais parlamentares, assistentes, público presente, todos que nos acompanham pela TV Alemes, Rádio Alemes. Senhor presidente, eu trago duas indicações. A primeira, que após ouvido o pleno plenário, seja encaminhado expediente ao diretor-presidente da AGESU, Mauro Azambuja Rondon Flores, solicitando a realização de manutenção de garantia no anel viário, no trecho do anel viário da MS 338 em Santa Rita do Pardo, em especial nas bocas de lobo existentes naquela localidade, no trecho de acesso ao frigorífico Frigolon, uma vez que encontra-se danificado e oferecendo risco de acidentes aos motoristas que trafegam diariamente pela via. Senhor presidente, esse é um pedido que vem lá da vereadora Leu, lá de Santa Rita do Pardo, mas eu passo frequentemente naquela região, e aquela obra ainda está em garantia. Foi o anel viário inaugurado, inclusive, já na gestão do nosso governador Eduardo Riedel, e tem alguns defeitos que aconteceu no trecho, principalmente no acesso ao frigorífico, em razão talvez do excesso de peso. Tem alguns problemas na pista de rolamento, na pavimentação, mas em especial nessas bocas de lobo, que está perigoso. Elas estão sem grelhas e vem promovendo um afundamento, pode acontecer um acidente e também até para transeuntes que passam por ali, porque é bem próximo à cidade. Então foi bem demonstrado aqui pela vereadora Leu, ela encaminhou esse pedido para a gente com fotos, então eu estou fazendo essa indicação à AGESU para que ela possa acionar a empresa que realizou a obra, porque está em garantia, para que ela possa fazer esses reparos, evitando que esses danos aumentem, e aí vai ter um problema ainda mais sério. A segunda indicação, que após ouvir o colégio plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Renato Pavan, e ao excelentíssimo corregedor-geral da Justiça, desembargador Rui Celso Barbosa Florense, solicitando a instalação de cartório de registro civil no distrito de Nova Casa Verde, município de Nova Andradina, considerando a significativa população local e as dificuldades enfrentadas pela comunidade devido à distância da sede municipal. Esse é um pedido que vem lá do vereador Luciano Leal, lá de Nova Andradina, fazendo esse pedido para Nova Casa Verde. Quem conhece sabe que é um grande distrito, que tem uma grande população, é distante mais de 50 quilômetros da sede do município, às margens da rodovia BR-267, e é uma solicitação que já está sendo analisada pelo Tribunal de Justiça, já tem uma análise nesse sentido. A indicação vai para reforçar esse pedido que vem do vereador, mas que vem da comunidade de Nova Casa Verde, a importância desse cartório de registro civil lá no distrito. Então, eu tenho certeza que o nosso presidente do tribunal, que já está analisando essa situação, com essa indicação e com o pedido da comunidade, tem condições de acontecer essa instalação e com certeza vai auxiliar, vai
ajudar no trabalho da Justiça no distrito de Nova Casa Verde. Senhor presidente, era isso só. Obrigado. Com a palavra, deputado Roberto Achoca. Você não vai na janta amanhã? Não vai? Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, caros deputados, deputadas, senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham pela TV e Rádio Alemes. Tenho aqui uma indicação. Indico à mesa de forma regimental, ouvido o colendo plenário, que seja encaminhado expediente deste poder ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, senhor Mauro Azambuja Rondon Flores, solicitando em regime de urgência estudo de viabilidade técnica para a construção de anel viário com aproximadamente 5,2 quilômetros que visa interligar o entroncamento da MS 386 e seguir pela MS 286 até encontrar a rodovia BR-165, no município de Aral Moreira. A presente indicação atende uma demanda da vereadora Patrícia Sacaui, que solicita estudo de viabilidade técnica para a construção de anel viário, uma vez que a infraestrutura irá facilitar o escoamento da produção da agricultura local, além de otimizar o transporte de insumos, reduzindo custos e melhorando a logística, evitando assim o tráfego de veículos pesados provenientes do transporte agroindustrial no perímetro urbano da cidade, como forma de prevenir acidentes e trazer mais segurança para o trânsito local. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Se derreter, né? Com a palavra, nobre deputada Lia Nogueira. Muito bom dia, presidente, nobres pares, público que nos acompanha nesse plenário, também pela TV Alemes e Rádio Alemes. Trago aqui hoje, presidente, algumas indicações. A primeira delas, deve ser encaminhado o expediente à excelentíssima senhora Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, à excelentíssima senhora Joênia Wapichana, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI, e ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Riedel, e ainda ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, bem como a prefeita Lourdes Portugal, do município de Carapó, solicitando a viabilização de recursos para a execução de obras de cascalhamento da estrada de acesso à comunidade indígena Aldeia Teicuê, que fica no município de Carapó e que faz uma ligação direta com a MS 280 naquele município. O acesso à comunidade Teicuê é realizado por estrada vicinal que se conecta diretamente à MS 280, rodovia principal daquela região. Essa via encontra-se em más condições de tráfego, especialmente durante o período chuvoso, quando fica praticamente impossível transitar por aquele trecho, prejudicando o deslocamento de veículos, o transporte escolar da comunidade indígena e também o escoamento da produção local. Por isso a gente está apresentando essa indicação aqui hoje. Também indico expediente à excelentíssima senhora Márcia Lopes, ministra das Mulheres, a bancada federal que representa o Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Riedel, e à excelentíssima senhora Manuela Nicodemos Bailosa, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, solicitando a destinação de recursos para a construção de um espaço físico para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao atendimento, acolhimento, proteção e apoio psicológico às vítimas de violência doméstica no município de Anastácio, aqui em Mato Grosso do Sul. O município de Anastácio já conta com espaço cedido pelo Poder Público Municipal para o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, violência familiar. Contudo, a estrutura atual, embora importante, mostra-se limitada para garantir a segurança das vítimas e não permite, por exemplo, que os profissionais realizem os atendimentos de forma plena, planejada e eficiente.
a ampliação e adequação do espaço são fundamentais para assegurar o acolhimento digno, a privacidade e a efetividade no atendimento, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando os casos de violência contra as mulheres em Mato Grosso do Sul, configura ainda como o segundo estado da federação em maior casos de violência contra as mulheres. Então o município de Anastácio precisa ter esse espaço, essa rede de proteção e acolhimento. Essa é uma indicação que foi solicitada pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Anastácio, aqui no nosso estado. Também apresento aqui hoje, presidente, uma outra indicação que deve ser encaminhado expediente ao excelentíssimo governador Eduardo Riedel, ao excelentíssimo senhor Maurício Simões Correia, secretário de Estado de Saúde, e ao excelentíssimo senhor Eduardo Rocha, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégia Casa Civil, solicitando a destinação de recursos para aquisição de um veículo para a Secretaria de Saúde do município de Pedro Gomes. A Secretaria de Saúde do município de Pedro Gomes enfrenta dificuldades logísticas em razão da carência de veículos adequados para o transporte de pacientes, profissionais de saúde e insumos também. Essa limitação compromete a eficiência dos atendimentos, especialmente em deslocamentos para consultas, exames, transferências e ações de saúde preventiva em comunidades mais afastadas do perímetro urbano. A aquisição desse veículo vai permitir agilidade e a qualidade na prestação dos serviços de saúde, garantindo um transporte seguro, fortalecimento da atenção básica e suporte às demandas emergenciais. Além disso, o investimento também vai contribuir para ampliar o alcance das ações de saúde pública, beneficiando diretamente a população local e assegurando melhores condições de trabalho e dignidade aos profissionais de saúde. Essa é uma indicação, que é uma solicitação do vereador Lobinho, do município de Pedro Gomes. E para encerrar, presidente, eu gostaria de aproveitar esse espaço para reforçar o convite aos nobres pares, que hoje, às 14h, no plenarinho aqui da Assembleia, acontece a nossa reunião de abertura da Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais de Saúde de Mato Grosso do Sul, cujo estado se posiciona hoje como o segundo do Centro-Oeste em maiores números de casos de violência contra os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e nós precisamos falar de política pública para atacar na raiz desse problema, defendendo os profissionais, mas também os usuários do Sistema Único de Saúde. Então, estendo aqui esse convite a todos os nobres pares, às 14h, no plenarinho aqui da Assembleia. Por hoje é isso. Muito obrigada, presidente. Com a palavra, deputado Pedrocian Neto. Deputado professor Rinaldo. Bom dia, presidente, deputado Gerson, todos os colegas, senhores e senhoras que prestigiam essa sessão. Senhor presidente, apenas para encaminhar algumas reivindicações que chegaram ao nosso gabinete, e eu encaminho todas elas ao governo do Estado, com cópia ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, a possibilidade de aquisição de uma viatura da polícia, para a Polícia Militar, e uma viatura para a Polícia Civil dos municípios de Anastácio, Anaurilândia, o município de Bandeirantes, e também a cidade de Brasilândia e a cidade de Coxim, senhor presidente. É o que tinha. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Zé Teixeira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senhoras e senhores, apresentar duas indicações. A primeira ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, senhor Rodrigo Pérez Ramos, e aos excelentíssimos senhores deputados federais e senadores representantes do Estado de Mato Grosso do Sul na Câmara e no Senado Federal,
solicitando a união de esforços e gestão juntamente em providência e no direcionamento de recursos, objetivando a aquisição de um veículo para atender os pacientes, acompanhado da rede feminina de combate ao câncer da cidade de Jardim. Em outra indicação, também aos deputados federais e senadores do nosso estado de Mato Grosso do Sul, pela viabilização de recursos federais para a implantação de câmaras de monitoramento, segurança nas estradas e acesso às escolas, no Centro de Educação Infantil da rede municipal do município de Dourados. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zeca, do PT. Senhor presidente, indicação deste poder ao excelentíssimo senhor governador do estado, Eduardo Correia Riedel, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, bem como ao diretor-presidente da GESUL, Mauro Azambuja Rondon, solicitando a elaboração de projeto executivo para a viabilização do asfaltamento da estrada de acesso ao projeto de assentamento em Nioaque, no trecho que inicia no cruzamento da estrada com a BR-409, até a sede da Agrovila do referido projeto de assentamento. O presente expediente atende pedido enviado pelo vereador Sérgio Marques, de Nioaque, com o objetivo de agilizar o escoamento da produção de agricultura familiar da região, fortalecendo e gerando maior renda para as famílias do projetos de assentamento de Nioaque. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Para fazer um agradecimento que eu não fiz. Semana passada, a sua excelência, o governador me recebeu no seu gabinete com as lideranças das cooperativas, são 5 cooperativas, deputado Paulo Correia, que processam praticamente toda a produção do assentamento Itamaraty. Atencioso, como sempre, educado, como imediatamente garantiu para nós que estávamos lá de que vai urgentemente determinar o projeto de estudo para asfaltar do assentamento Itamaraty até a cabeceira do APA. Aproximadamente 32 quilômetros que ainda faltam, porque o governo do estado já iniciou o asfaltamento. Nós queremos extensão. E outro tramo é o asfaltamento do trecho que vai da Itamaraty, da fazenda Itamaraty, até o distrito de Itaú. Portanto, interligar o assentamento Itamaraty, que é bom que se registre, deputado Paulo Correia, presidente. Hoje, Itamaraty, nas mãos de 3.500 famílias, aproximadamente, lá assentadas, produzem aproximadamente 4 vezes mais do que produzia quando na mão de um só proprietário. É uma coisa extraordinária o exemplo que a Itamaraty dá. E nós garantimos ontem, aliás, segunda-feira, no evento que realizamos aqui, patrocinado pela Assembleia, através da sua excelência o presidente, garantimos com a ministra Simone Tebet 20 milhões para a reforma completa de todos os armazéns antigos, ainda época da fazenda, para que essas cooperativas possam, com muito mais tranquilidade, funcionar e processar os grãos que produzem. Senhor presidente, por último, pedi pela ordem para enaltecer, não como petista, mas como cidadão, pronunciamento que o presidente Lula fez ontem, na abertura dos trabalhos da reunião anual da ONU em Nova York. Encantador o pronunciamento, Paulo Duarte, que até o presidente dos Estados Unidos diz que, a partir do pronunciamento que ele escutou do Lula e do encontro rápido que teve, rolou uma química que fez com que o presidente dos Estados Unidos imediatamente propusesse uma reunião para acertar a questão, e Lula, claro, vai aceitar
acertar a questão das pendências que hoje tem com o governo americano. Portanto, deve-se enaltecer a qualidade do pronunciamento de um estadista como o Lula fez, enchendo de autoestima o povo brasileiro. Obrigado, presidente. Com a palavra a deputada Gleice Jane. Bom dia, presidente, público que nos assiste, nobres colegas. Venho aqui apresentar uma indicação à excelentíssima procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, senhora Cândice Gabriela Arósio, bem como a excelentíssimo Superintendente Regional do Trabalho e do Emprego, senhor Alexandre Canteiro, solicitando que sejam adotadas as providências cabíveis no sentido de apurar com devida urgência os incidentes envolvendo a saúde e a segurança dos trabalhadores nas obras executadas sob responsabilidade da parceria público-privada do esgotamento sanitário no estado do Mato Grosso do Sul. Venho aqui também apresentar aqui um requerimento de informação que apresento ao diretor-presidente da Sanesul, senhor Renato Marcílio, a respeito da parceria público-privada firmada com o Ambiental MS Pantanal, empresa do Grupo EGEA, para a universalização do esgoto sanitário em nosso estado. Esse parlamento tem cumprido seu papel de fiscalização e não é a primeira vez que trazemos à luz questionamentos sobre a política de saneamento básico em Mato Grosso do Sul. Já apresentamos requerimentos cobrando esclarecimentos sobre lançamentos de dejetos diretamente em córregos e rios, prática que compromete a saúde das comunidades ribeirinhas, impacta a biodiversidade e fere a legislação ambiental. Também solicitamos informações sobre acidentes envolvendo trabalhadores do setor, que infelizmente expõem falhas graves de segurança laboral e na responsabilidade da concessionária em zelar pela integridade de seus profissionais. Outro ponto que reiteradamente aparece nas manifestações dessa casa e na voz da sociedade é o alto custo da tarifa de água e esgoto em nosso estado. A população sul-mato-grossense paga uma tarifa, uma das mais elevadas do país, o que gera enorme pressão sobre as famílias, sobretudo as de menor renda. É nosso dever investigar se este valor corresponde de fato à qualidade e à extensão do serviço prestado. Agora, com a consolidação da PPP entre Sanesul e a EGEA, que desenvolve investimentos bilionários e com a promessa de universalização, não podemos nos furtar de questionar o contrato traz compromissos de 30 anos e afeta diretamente a vida de mais de 1.700.000 pessoas. Exige, portanto, acompanhamento rigoroso desse parlamento. Nosso requerimento busca informação sobre como estão sendo feitos os cálculos da contraprestação, quais os critérios de universalização do município, a compatibilidade entre obras já financiadas com recursos públicos federais e os investimentos atribuídos à PPP. Os mecanismos de auditoria e transparência e a situação de municípios cuja concessão já estava vencida, como Aparecida do Taboado. Venho aqui também oferecer uma indicação ao excelentíssimo secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz, com cópias à conselheira-presidente do Conselho Estadual de Educação, senhora Celi Correia Neres, solicitando que evite esforços para ampliação de vagas para a representação da educação escolar indígena no Conselho Estadual de Educação. Há uma organização da comunidade indígena, de professores indígenas que vem se organizando, debatendo as pautas específicas e sente uma necessidade de ter uma vaga dentro do Conselho para conseguir garantir e implementar as políticas públicas da educação escolar indígena. Venho aqui também fazer um requerimento de informação ao senhor excelentíssimo governador Eduardo Riedel, bem como excelentíssimo secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, solicitando informações acerca de supostas violações nas terras indígenas Guairarocá de Carapó, bem como na retomada Guarani Kaiowá de Porto Cambira, Passo Piraju, e na terra indígena de Dourados,
Amambaípeguá 3, em Carapó, nos dias 21, 22 e 23 de setembro. As ações da polícia mencionada estavam paradas por ordem ou mandato judicial? Em caso afirmativo, indicar o número do processo judicial, o juízo competente e a data da emissão do mandato e as condições para a sua execução. Houve requisição formal por autoridade judicial para que o emprego da força policial? Caso tenha havido mandado judicial, qual a razão de não ter sido previamente apresentado ou lido à comunidade indígena antes da operação? A Fundação Nacional dos Povos Indígenas foi formalmente comunicada, consultada ou envolvida nas etapas preparatórias ou executivas das ações policiais? Existe no âmbito do governo do Estado manual, norma interna, resolução ou protocolo oficial que disciplina a atuação da tropa de choque ou demais órgãos de segurança em ações de despejo coletivos e conflitos fundiários, urbanos e rurais? Nós fazemos esses questionamentos porque, mais uma vez, nós vimos o Estado aparelhado aos interesses econômicos do Estado, algum interesse econômico do Estado do Mato Grosso do Sul em detrimento da proteção aos povos indígenas. Nós estamos percebendo que a segurança pública, que também é responsável pela polícia ambiental, não tem tomado providência em relação aos agrotóxicos que são pulverizados e que contaminam as pessoas. Isso também é questão de segurança pública. No entanto, para a proteção das pessoas, a gente não vê a segurança pública tão empenhada como a gente percebe na hora de proteger alguns interesses econômicos no Estado do Mato Grosso do Sul, dos aliados ao governo do Estado. E, portanto, nós queremos um atendimento igual e que atenda à população do Estado do Mato Grosso do Sul, em especial à comunidade indígena que vem cotidianamente sofrendo esses ataques e que precisam de uma proteção imediata do Estado. Obrigada. Com a palavra, o deputado Júnior Mock. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Cumprimento a todos aqueles que nos prestigiam com suas presenças. Cumprimentar ali meu amigo, vereador Sandoval, da nossa querida Pedro Gomes, satisfação tê-lo em nossa sessão. Cumprimentar os deputados, a imprensa. Senhor presidente, faço uso do pequeno expediente para apresentar duas indicações. A primeira indica a mesa diretora na forma regimental e, após ouvindo o colendo plenário, que seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, senhora Patrícia Elias Cosolino de Oliveira, solicitando a retomada e ampliação do programa CNH-MS Social, a fim de garantir novas vagas e oportunizar aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social no município de Coronel Sapucaia a obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação. A presente proposição tem por fundamento o pedido da vereadora Maria Eloir Flores Rodrigues Vilante, com coautoria com os demais vereadores da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, por meio do ofício e da indicação cujos documentos seguem em anexo. Também, senhor presidente, indica a mesa diretora, na forma regimental, que seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao excelentíssimo senhor Washington Williman de Souza, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, e indico à mesa diretora que, solicitando a doação de uma carreta agrícola de 4 rodas destinadas a atender às necessidades do assentamento Santa Irene, no município de Anaurilândia. O presente pedido tem por finalidade atender a demanda apresentada pela vereadora Jéssica dos Santos Pereira, que encaminhou solicitação a este gabinete, conforme documento em anexo. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Lucas de Lima. LL. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres deputados, a todos presentes aqui na Casa de Leis, pessoal da imprensa, da Rádio Assembleia, TV Assembleia, das nossas lives que transmite também essa sessão. Eu trago aqui algumas indicações. Eu requeiro à mesa diretora
uma indicação ao excelentíssimo governador do Estado, Eduardo Riedel, com cópia ao secretário do Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente também da AGESU, que é o Mauro Zambuja, solicitando a destinação de recursos para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Coxim, ali na extensão da estrada MS 142, que é a divisa entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Camapuã. Tal solicitação fundamenta-se no fato de que a referida via possui um intenso tráfego de caminhões, sendo essencial para o escoamento da produção agropecuária de São Gabriel do Oeste e dos municípios circunvizinhos. A ponte atualmente existente, ela não possui capacidade de carga suficiente, resultando em transtornos e prejuízos aos produtores rurais e transportadores que dependem da via, pois são obrigados a fracionar a carga ou a realizar transbordo para outros veículos. Ademais, informamos que após períodos de chuvas intensas, ocorrem inundações na região, agravando ainda mais a situação da ponte. Como consequência, por várias vezes, a estrada precisou ser interditada, impossibilitando totalmente o trânsito de veículos e gerando impactos negativos para a economia local e também para a mobilidade da população. Eu requero também à mesa diretora, na forma regimental, após ouvido o colega no plenário, que seja reservado o plenário Júlio Maia, na data de 7 de novembro, agora de 2025, das 18 às 22 horas, para a realização da sessão solene da entrega de comenda Antônio Tonani, criada pela Resolução número 103/2019, em comemoração ao Dia do Radialista. Requer ainda a disponibilização do serviço cerimonial, convite digital, convite impresso, diploma, medalha, serviço de segurança, polícia legislativa, serviço de copa, garçom, sonoplastia, data show, operador, assessoria de imprensa, fotógrafo, taquigrafia, cobertura jornalística pela TV, rádio e site Assembleia, com a gravação e transmissão ao vivo. A comenda Antônio Tonani, criada pela Resolução 103/2019, representa uma justa homenagem aos radialistas e aos profissionais e empresas de radiodifusão, pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Mato Grosso do Sul. Os radialistas são profissionais de comunicação que têm um papel fundamental na vida dos cidadãos e também das comunidades. Eles são responsáveis por informar, educar e entreter os ouvintes através de programas musicais, talk shows, notícias e cobertura ao vivo de eventos, sendo companhia diária a grande parte da população. Esses profissionais merecem todo o nosso respeito e consideração. Também requero à mesa diretora uma indicação ao excelentíssimo governador do Estado, Eduardo Correia Riedel, com cópia ao secretário de Estado, também o senhor Guilherme Alcântara, ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos, AGESU, senhor Mauro Zambuja, solicitando a vossas excelências viabilizar, em caráter de urgência, um serviço de patrulhamento, cascalhamento e nivelamento da estrada vicinal MS 244, no trecho que liga a região de Bonfim ao município de Jaraguari. A referida estrada tem grande importância para a região, sendo amplamente utilizada para o escoamento e transporte da produção agrícola e pecuária, transporte escolar e tráfego diário de moradores, trabalhadores rurais e veículos de abastecimento. Contudo, encontra-se atualmente em péssimas condições de trafegabilidade, o que tem gerado transtornos, afetando significativamente a mobilidade, trazendo prejuízos, riscos à segurança e impactado negativamente a economia local. Ressaltamos a urgência da intervenção, destacando especialmente em razão da aproximação do período chuvoso, que tende a agravar ainda mais a situação da via. Assim, uma realização imediata do serviço de manutenção representa também uma medida preventiva para reduzir consideravelmente os gastos futuros, já que o período chuvoso tende a agravar ainda mais as condições dessa via, tornando os reparos mais complexos e onerosos. E por último, senhor presidente, uma indicação também à AGESU, ao senhor Mauro Zambuja, que Vossa Excelência tenha a destinação de recursos para a construção. Essa eu já pedi, já foram todas, então. Foram todas faladas. Muito obrigado. Agradeço Vossa Excelência, deputado Lucas de Lima, sempre muito gentil. Encerrado o pequeno expediente, passemos ao grande expediente. Com a palavra o deputado Renato Câmara, transfere. Com a palavra o deputado Lídio Lopes, transfere. Com a palavra o deputado Zeca do PT, transfere. Com a palavra o deputado Pedro Kemp, transfere. Com a palavra o deputado Júnior Mock, transfere. Com a palavra... tem que ser rápido. Estamos trabalhando. Bora. Sim, senhor.
deputado Pedro Kemp vai usar do grande expediente. Vossa Excelência disporá de 30 minutos. Na real, 25 minutos, nobre deputado. 4 agora, né? Acho que vai pintar uma química. Vai. Vai pintar uma química? Vai. Senhor presidente, senhores deputados, eu, na verdade, gostaria de ter feito um pronunciamento na sessão de ontem e, como não foi possível, eu gostaria aqui de registrar o que aconteceu domingo passado em todo o Brasil, praticamente em todas as capitais dos estados e algumas grandes cidades brasileiras, uma manifestação popular extremamente importante, dando um recado da população para a Câmara dos Deputados, enfim, para o Congresso Nacional, sobre aqueles projetos que estão sendo votados e articulados na contramão do que a população deseja. Inclusive, tem pesquisa de opinião pública dizendo que, por exemplo, mais de 70%, quase 80% da população brasileira rejeita a chamada PEC da blindagem, que nós chamamos de PEC da bandidagem. Esta é uma medida absurda que eu já tive a oportunidade de falar aqui na tribuna da Assembleia, uma PEC criando uma casta de cidadãos intocáveis, essa que é a verdade. Ou seja, deputados que são acusados da prática de crimes, eles só poderiam ser processados pelo Supremo Tribunal Federal se a Câmara aprovasse. E o pior, com votação secreta. Vejam, senhores, que num dia foi retirada a votação secreta, rejeitaram este item, mas no outro dia eles restabeleceram, votaram de novo e colocaram votação secreta. Inclusive eu comentei aqui com o nosso presidente que eu nunca vi isso, uma matéria ser rejeitada num dia e aprovada no outro. Pelo menos aqui na Assembleia Legislativa, o nosso regimento diz que matéria rejeitada não pode ser apresentada no mesmo ano. Então, um casuísmo absurdo, uma afronta à vontade popular, ao interesse da população, uma PEC criando esta casta de cidadãos acima dos cidadãos comuns, intocáveis. Então, nós tivemos no Brasil, domingo, manifestações importantes nas grandes cidades, rejeitando esta PEC da bandidagem, que inclusive foi aprovada na Câmara, incluindo, com foro privilegiado, presidentes de partidos. E nós sabemos muito bem que eles aprovaram isso com endereço certo, porque tem alguns presidentes de partidos respondendo denúncias gravíssimas, inclusive um deles com ligações com o PCC, nesta última operação que houve, que descobriu a ligação de membros do PCC com empresas da Faria Lima, em São Paulo. Então, presidentes de partido que precisavam também dessa blindagem, e outros presidentes que respondem processos.
O maior absurdo. Um presidente de partido que nem tem mandato popular, que nem foi votado pela população, seria abrigado por essa PEC da blindagem. Então a população rejeitou domingo esta medida que foi aprovada no afogadilho. Eu fiquei impressionado assistindo pela televisão a movimentação dos deputados para votar correndo. Inclusive, altas horas da noite, a sessão foi até meia-noite, 1h, e eles votando tudo correndo. E é assim que fazem quando vão votar alguma coisa que não interessa à população, algo que é rejeitado pelo povo. Então eles vão e votam no afogadilho. Uma vergonha o que esses deputados fizeram. Nós estamos votando para fortalecer as prerrogativas dos deputados. Prerrogativa porcaria nenhuma. Prerrogativa para desviar dinheiro de emenda parlamentar? Prerrogativa para fazer falcatruas? Prerrogativa para se aliar ao PCC? Isso não é prerrogativa. Isso é votar privilégio e é votar blindagem para quem quer se esconder por trás de um mandato parlamentar para praticar crimes. Então, deputado Júnior, manifestações importantes. Inclusive, quero registrar que aqui em Campo Grande, Betão, nós tivemos na rua, e eu calculei, de 800 a 1.000 pessoas. Inclusive, um site aqui de Campo Grande colocou 150 pessoas. Eu achei assim, ou eles não sabem contar, ou quiseram subestimar a participação das pessoas. Mas, deputado Júnior, tivemos uma participação espontânea de quase 1.000 pessoas. Isso mostra que a população ficou indignada. Eu vi lá professores da universidade, médicos, advogados, que eu nunca tinha visto em manifestações nossas aqui, apareceram lá, porque estavam indignados. O senhor me permite? Permito a parte, com o maior prazer. Deputado Pedro Kemp, todos aqui conhecem o meu posicionamento. Eu sempre fui um sujeito centrado, coerente, procuro tentar absorver as boas ideias de um lado, as boas ideias e as boas práticas de um outro, e acho que isso é fundamental também no parlamento, porque a gente constrói as políticas públicas quando a gente consegue estabelecer os consensos mínimos para que a gente possa avançar. Mas eu também fiquei indignado. Primeiro, por um fato que o senhor relatou. O senhor tinha conhecimento que tinha uma PEC que tratava da blindagem? Ninguém tinha. Uma PEC que apareceu do nada, na calada da noite, coloca-se no plenário. Olha que absurdo, um país com as dimensões continentais, um país com uma representação política, 513 deputados, na calada da noite, aparece uma PEC que nós só ficamos sabendo, e eu só tomei conhecimento que essa PEC tramitava no dia seguinte de manhã. Então, um absurdo realmente o que acontece no Brasil e, infelizmente, no nosso parlamento. O voto contra e a favor, ele vem em decorrência de vários motivos e várias discussões que eu não quero entrar aqui no mérito disso. Agora, sorrateiramente, pegar uma PEC que trata de um assunto caro a todos nós brasileiros. Nós aprovamos, foi aprovada a lei da ficha limpa, que foi um avanço. Nós estamos cometendo um retrocesso. A legislação, na verdade, com essa PEC, ao meu ver, criou um retrocesso. A avaliação falou, mas nós não tivemos nem como discutir. Para entender a PEC, eu fui atrás de achar o que tinha aprovado, como é que é, porque não foi discutido. Ninguém teve a oportunidade realmente de fazer uma discussão mais aprofundada sobre essa PEC, a PEC da blindagem, que desmoraliza nós, a classe política, junto à sociedade. Porque nós vamos ter uma diferença de tratamento
que não é possível. Nós somos representantes. Quem representa tem que dar exemplo. Não pode realmente aprovar uma situação dessa da PEC da forma como fizeram. Então, por isso, no dia seguinte, eu vim manifestar essa indignação contra a aprovação, contra a forma que tramitou esse projeto de lei, que ninguém sabe, que esse projeto de emenda constitucional não é nem de lei, é uma PEC que exige maioria absoluta do Congresso Nacional para passar. Todas as PECs, elas têm uma discussão enorme, por longo tempo, até para formar a convicção em relação ao voto e, obviamente, a manifestação das pessoas e da sociedade. Então, também aqui, eu quero registrar que concordo plenamente com Vossa Excelência nesse quesito, contra essa PEC da blindagem, e na calada da noite todos sabemos, a sociedade, que houve conversas e outros acordos para liberar, para poder ter a possibilidade de evitar que muitos sejam investigados pela tal da emenda PIX. Pela tal da emenda PIX, aquele que cometeu o crime, que errou, que investiu mal, que pegou o recurso que é do cidadão e colocou, ele vai ter a possibilidade. Foi com essa missão, porque muitos estão lá com medo de serem atingidos pela investigação da justiça, pelos erros cometidos com o recurso que é público, que devia estar aplicado na educação, na saúde, na melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Então, nesse quesito, eu quero dizer que me alio ao seu pensamento. Muito obrigado, meu caro amigo, deputado Júnior Mock. Sempre tive muito respeito pelas posições de Vossa Excelência aqui nessa casa, pelo equilíbrio e pela coerência, né? E eu quero integrar a sua fala, o meu pronunciamento. Estava dizendo, tenho o maior respeito pelas posições de Vossa Excelência aqui nesta casa, pelo equilíbrio, pela coerência, e quero incorporar o seu à parte no meu pronunciamento. Quero ouvir nossa deputada Gleice Jane. Deputado Pedro Kemp, por falar em equilíbrio, é importante a gente falar sobre o desequilíbrio da Câmara Federal, né? Porque recentemente nós aprovamos com muita dificuldade o ECA Digital, que é uma lei de proteção às crianças, né, que estão à mercê da rede social. E, na sequência, a gente vê a Câmara aprovar a PEC, que nós chamamos da PEC da bandidagem, que legitima e que aceita que bandidos, que pedófilos, que pessoas criminosas contra mulheres, contra crianças, que pessoas que estão no crime organizado, que traficante, que essas pessoas estão protegidas se forem eleitas, né? Então, acho que a Câmara mostrou um total desequilíbrio nesse último período ao aprovar o ECA Digital em proteção às crianças e aprovar uma PEC que autoriza que o criminoso que atua contra as crianças esteja tranquilo dentro do processo da política, dentro do Congresso. Então, acho que mostra para a gente aí um desequilíbrio. Mas também quero dizer, deputado, da importância da gente ter um líder estadista no momento como esse, em que o Brasil mostra um desequilíbrio realmente na política, onde a extrema-direita se perde nas suas proposições, não sabe muito o que está apresentando, a extrema-direita junto com o Centrão. Ontem nós tivemos uma aula e um show de estadismo e de uma liderança que se impõe quando ela que impõe respeito ao defender a soberania do nosso país, que foi o discurso do presidente Lula ontem na abertura dos trabalhos da ONU. O presidente Lula mostrou que está defendendo o país, e mesmo aquele que estava nos atacando, que é o Trump, depois reconheceu a importância do Brasil e a importância de dialogar com a liderança chamada Luiz Inácio Lula da Silva,
que vem mostrando-se, que vem se colocando como uma liderança internacional e ganhando, isso é importante para o Brasil. Então, eu queria aqui também registrar esse momento importante que foi ontem para a gente, né, e que mostrou que o Brasil precisa realmente continuar na luta pela soberania, é preciso realmente equilibrar e é preciso ter um pouco mais de inteligência também na Câmara Federal, porque o que se coloca lá, as posturas da Câmara Federal têm desagradado toda a população e o povo foi para a rua no domingo e mostrou isso. Eu estava em Dourados, lá o ato foi feito, chamado também muito em cima da hora, fomos para a feira central, e na Feira Central a gente via muita gente realmente que não está acostumada a estar com a gente, vi muitas caras novas lá, muita gente indignado com isso, e mostrou que nós estamos no caminho certo e que nós vamos defender a democracia, regras para todo mundo, não vamos defender privilégios a quem está dentro do espaço da política, aos deputados estaduais nem federais, nós temos que ter um trabalho de igualdade com a população. Acho que nós estamos no caminho certo e o presidente Lula mostra isso também. Obrigada. Obrigado, deputada Gleice. Também incorporo Deputado, seu me aparte dá uma ao meu partezinha de um pronunciamento. minuto. Já vou conceder, deputado. E essas manifestações, elas surtiram efeito. Eu vi deputado pedindo desculpa para a população por ter votado nessa PEC. Vi vários deputados pedindo desculpas. Por quê? Porque receberam pressão da sociedade. A sociedade não aceita esse tipo de privilégio mais para os políticos. E esses deputados foram muito pressionados e, por isso, pediram desculpa. Eu acredito que hoje tem uma reunião importante na CCJ do Senado e essa PEC vai ser enterrada, vai ser rejeitada já na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que foi importante esse recado que as ruas deram para o Congresso Nacional. E tem também o PL que está sendo articulado, a anistia. Também é outro absurdo, né, que estão querendo aprovar contra a vontade popular. Contra a vontade popular, porque é muito grave quem atentou contra a democracia, que tentou dar um golpe de Estado, ser anistiado. O Brasil deu um exemplo para o mundo de como agir em relação àqueles que querem destruir a nossa democracia. Deputado, meu amigo Zé Teixeira. Olha lá que o senhor vai falar, hein? Deputado Pedro Kemp, eu concordo com o que Vossa Excelência está dizendo e 100% com o que foi dito aqui pelo deputado, meu colega, meu amigo Júnior Mock. Eu acho que essa PEC, na minha visão, vou dar a minha opinião, ela nada mais é do que um recado da arbitrariedade do judiciário, do excesso do judiciário. Eu fui vítima disso. Que qualquer empresário não precisa de por 500 policiais federais. Eu defendi Vossa Excelência aqui nessa tribuna. Não precisava um empresário não precisa de 500 deputados, policiais federais para poder levar a pessoa para explicar. Não pode pegar um homem igual o cara da van, que não tem nada a favor nem contra ele, mas é um empresário que gera milhares de empregos, que paga seu imposto, certo? Tirar seu telefone, mexer na sua vida pessoal, dele e de vários outros empresários. Bastou pautar uma matéria lá na Câmara Federal, para no outro dia, 100 policial federal estar lá prendendo o pai do presidente da Câmara. Então, essas coisas absurdas que Vossa Excelência vê o judiciário fazendo, e eu sou 100% contra também anistiar aqueles bandidos que entraram dentro do Congresso e fizeram aquela baderna e depedraram coisas preciosas de dentro do Senado, o relógio e tantas outras coisas. Mas eu sou contra a cadeia da mulher que escreveu o batom, perdeu o mané. Sou contra. Porque isso foi dito pelo presidente do Judiciário brasileiro. Ele disse, em resposta a uma pessoa que deve
ter feito para ele uma graça. Então, eu acho que essa PEC, ela não vai prosperar, até porque ela tem limite. Porque eu sou contra, por exemplo, quando você prende 2, 3 bandidos, certo? Tem 1 ou 2 ou 3 que é da saidinha, que saiu e não voltou e continuou matando, igual mataram aquele delegado injustamente lá, que já está todo mundo preso. Isso é fazer justiça. Agora, essa barbaridade que eu vejo hoje, a Polícia Federal fazer com pessoas de bem, gastar um monte de dinheiro, certo? Eles demoraram 60 dias para prender 2 caras que fugiram da cadeia, lá, gastando um horror de dinheiro. Então, se hoje tem a polícia, olha lá um delegado ali, qualquer um que você intimar vai lá igual o carneiro, você prende lá dentro da cadeia, não precisa, lá dentro da delegacia. E eu digo que essa PEC é um recado do Congresso Nacional ao exagero que está acontecendo hoje no Brasil do Judiciário. Eu entendo dessa forma. Comum com Vossa Excelência, sou contra 100% dessa PEC, mas aquelas pessoas que foram lá com a Bíblia, que está lá no Paraguai refugiado, para que isso? Para que condenar 16, 17 anos de cadeia? Aqueles que dependaram, que tem o filme, a parte do filme, porque a outra parte o ministro da Justiça escondeu, não deixou, porque tinha gente infiltrada lá dentro que não era também os baderneiros da direita, não era? Pode ter certeza disso que eu estou falando. Mas eu quero dar os parabéns a Vossa Excelência, eu sou 100% contra essa PEC. E sou 100% contra a anistia de quem fez aquilo que fez dentro do Congresso, que tem os vídeos lá. Mas não é aquelas 2.000 pessoas que estavam lá, acampado lá, achando que o exército ia proteger, puseram no ônibus, disse que ia levar para um recreativo, levou lá para Papuda. Isso eu estou contra. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Teixeira. Fiquei feliz com a parte de Vossa Excelência. Eu acho que nós estamos pensando no mesmo caminho, contra a impunidade daqueles que prejudicam o nosso país. Falar nisso, ontem eu acho que o Eduardo Bolsonaro cavou um buraco e enfiou a cabeça. De vergonha, de vergonha. Desde fevereiro esse senhor está nos Estados Unidos tentando prejudicar o Brasil para salvar a pele dele e da família dele. E lá no ouvido do Trump pedindo para prejudicar o Brasil. Ontem o presidente Trump passou do lado do presidente Lula e rolou uma química, disse ele, passou a admirar o presidente Lula. Só que a gente tem que dormir de olho aberto com esse senhor, porque ele é danado. Para levar o Lula lá para uma reunião, depois humilhar o Lula na frente de todo mundo, é daqui para ali. Então eu acho que tem que ter cautela. Foi importante, deputado Pedrocian, essa sinalização dos Estados Unidos para conversar com o Brasil. Era tudo que a gente queria, não é? Agora, sem humilhar o país, sem humilhar o nosso presidente. Agora, o Eduardo Bolsonaro ficou a ver navios, né? Aliás, eu fico admirado com essa leniência da Câmara dos Deputados para processar, para cassar o mandato desse senhor, que faz quantos meses que não aparece na Câmara dos Deputados? Isso é uma vergonha. Imagine um de nós aqui, ir embora lá para a Europa, ficar lá na Itália e querer preservar o mandato. Preservar o mandato aqui, ficar num outro país, nem entrar na sessão online. Ainda a minoria queria elegê-lo como líder, o cara que está fora do país. É um absurdo atrás do outro que essa Câmara dos Deputados tem feito. Aliás, eu tenho discutido aqui nos meus contatos, o ano que vem nós temos que fazer uma campanha forte para a renovação da Câmara dos Deputados. Não adianta só eleger o presidente da República e eleger deputados que vão lá trabalhar contra o Brasil, contra o governo. Aqui o Mato Grosso do Sul também elegeu
cada figura, inclusive um agora foi punido pelo motim que fizeram na mesa da Câmara. Uma vergonha. Então, precisamos renovar o Congresso Nacional, votar em parlamentares, deputados federais, senadores, que vão trabalhar a favor do Brasil. E nós temos muitas pautas importantes lá, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso que tem que ser votado, que vai ajudar a população que ganha menos. E outras matérias que estão lá, né, esperando a tramitação e a votação dos deputados. Parece que a única pauta que interessa a eles é a anistia, só isso, o resto não interessa mais. Então tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, tem a proposta de fim da jornada da escala 6x1, da jornada de trabalho, né? E nós precisamos discutir esse assunto. Caçar o filho do Bolsonaro, isso aí é urgente. Hoje eu vi uma matéria, televisão, falando que abriram o processo lá, mas parece que pode demorar até 90 dias. Pelo amor de Deus, 90 dias vai estar acabando o mandato do cara. Então eu acho que a Câmara dos Deputados precisa se impor respeito, que está perdendo o respeito da população pelas matérias impopulares que tem votado na Câmara dos Deputados. O senhor presidente está conversando, ele não percebeu que já acabou o meu tempo, faz 2 minutos, e eu aproveitei para continuar aqui. Mas, encerrando, senhor presidente, queria agradecer e dizer para Vossa Excelência que o meu discurso está encerrado. Obrigado. Encerrado o grande expediente. Vou citar aqui a presença do nosso Vitor Cunha Rosa, prefeito de Japorã, Malaquias, né? Ninguém conhece ele de Vitor Cunha Rosa. O Mário Francisco Nelvo, vereador do município de Naviraí. O Murilo Matos, vereador do município de Naviraí. O Marcinho de Souza, vereador do município de Coxim. O Patrick Ribas, vereador do município de Maracaju. Não vi o Patrick aí. O Zuberto Alves Elias Beto Quilombola, vereador do município Pedro Gomes. O Sandoval Alves de Oliveira, vereador do município Pedro Gomes. Marcelo Mourão, vereador do município de Dourados. Eli José Rodrigues, vereador do município de Naviraí. Gustavo Alves Rapace, médico cirurgião do aparelho digestivo, especialista em transplante de fígado, que está nos fazendo uma visita. Seja bem-vindo, doutor Gustavo. E José Carlos Hernandes Pérez, Zoinho do São Pedro, vereador do município de Inocência. Sejam todos bem-vindos. Kleberson Silva Polaco, vereador do município de Eldorado. Encerrado aqui o grande expediente, passemos à ordem do dia. Com a palavra, pela ordem, o segundo secretário para a verificação do quórum. Senhor presidente, 22 senhores deputados e deputadas presentes, portanto, há quórum para a deliberação das matérias. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Ordem do dia, item 1 em discussão única, projeto de resolução 025/2025, de autoria do deputado Paulo Correia, concede a comenda do mérito legislativo a quem especifica. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. O relator, meu amigo, deputado Pedrocian Neto. Em discussão? Encerrada a discussão em votação. Para votação no painel, senhores deputados e senhoras deputadas. São os óculos. Tenho certeza. Fissurada. Vai dar uma...
Senhor presidente, pela ordem, Vossa Excelência me permite? Com a palavra, pela ordem, deputado Zeca do PT. Senhor presidente, enquanto os colegas terminam a votação, aproveitar para dar uma bela notícia na manhã desta quarta-feira para o Mato Grosso do Sul. STF, Supremo Tribunal Federal, impede que ações por improbidade administrativa caduquem e frustra vale tudo pela impunidade. Liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o artigo que reduzia pela metade o prazo de prescrição por improbidade administrativa, para evitar que dezenas de ações caduquem e frustra o vale tudo dos corruptos para ficar impunes pelo desvio de fortunas do cofre público. Muitos réus contavam com liminar do Tribunal de Justiça para postergarem o julgamento, que vinham sendo agendados pelo juiz Ariovaldo Nantes Correia, da primeira vara de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, em uma corrida contra o tempo para prolatar a sentença até dia 21 de outubro. Caiu. Agora não vale mais tudo, agora vai ser julgado. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, são 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado projeto que concede comenda ao senhor Luiz Eduardo Bernardes Cussarev ao contar. Vai ao expediente. Item 2. Projeto de resolução número 154/2025, de autoria do deputado Paulo Duarte. Declara de utilidade pública estadual a Associação dos Moradores do Jardim Planalto e adjacentes no município de Ponta Porã. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. Relator foi o deputado Neno Razuc. Em discussão. Encerrada a discussão e em votação. Disponível para votação no painel, senhores deputados. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, são 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai ao expediente. Item 3 em discussão única, projeto de lei 169/2025, de autoria do deputado Lídio Lopes. Em discussão? Desculpa. Deputado Lídio Lopes, presente. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação. Para declarar voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Caravina. Os colegas estão votando, eu sei que a tramitação é reservada, mas eu tenho convicção que vai ser aprovado. Eu quero parabenizar o deputado Lídio Lopes por denominar o prédio com o nome do delegado Claudinei Galinari. Já está aprovado. No processo de votação. Está aprovado, senhor presidente, já está com 13 votos. Ainda. Né? Porque precisa de 16 votos, deputado, por favor. Porque eu tive a oportunidade de ser delegado com o delegado Claudinei Galinari, em Nova Andradina, uma ótima pessoa, um delegado dedicado, que fez um grande trabalho na Polícia Civil, e sem dúvida, deputado Lídio Lopes, merece receber esse nome e essa homenagem que o senhor está fazendo, então parabéns, declarar meu voto favorável.
Deputada Gleice. Jamilson. Votação. Pela ordem, presidente. Paulo Duarte. Pela ordem, presidente, só para declaração de voto. Agradecer aqui as falas do deputado Caravina. O Galinari foi médico, foi delegado por muito tempo na nossa região, foi delegado-geral em Naviraí, atuou muitos anos em Eldorado, respondendo também por Iguatemi, ou seja, atendeu muito o Cone Sul. E era uma pessoa extremamente zelosa pela sua profissão, mas uma pessoa também extremamente gigante em tudo que ele fazia, pessoa servia muito a população da região do Cone Sul do Estado, por isso que foi uma delegacia que ele atuou por longos anos e uma solicitação da própria família, né, de ver o nome então dessa delegacia e colocar o nome do Dr. Galinari. Eu agradeço a complacência dos pares pela aprovação. Muito obrigado. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. Deputado Lídio vai votar? O autor não votou. Isto é incrível. Senhor presidente, 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto que denomina o prédio da Delegacia Polícia Civil do município de Eldorado com o nome delegado Claudinês Gali. Vai ao expediente. O item 4 da nossa ordem do dia, em segunda discussão e votação nominal, projeto de lei 004/2025, de autoria do Poder Executivo, revoga dispositivo da Lei Complementar 303, de 7 de dezembro de 2022, a fim de reorganizar e de consolidar o ordenamento jurídico estadual relativo à transação de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa para tornar o seu procedimento harmônico com o texto da Lei 6438, de 30 de junho de 2025, que altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei 6032, de 26 de dezembro de 2022, na forma que especifica e dá outras providências. O parecer da Comissão de Serviço Público, Obra, Transporte, Infraestrutura e Administração foi favorável por unanimidade. O relator foi o ilustre deputado, amigo, deputado Roberto Rachioca. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado Pedro Cian Neto. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Caravina. Passo a discussão para o deputado Paulo Duarte para discutir nosso nome aqui. Isto é incrível. Vamos lá, deputado Paulo Duarte. Já que você mandou discutir. Para discutir por passagem. Por determinação, do delegado Caravina. Delegado e delegado. Não, é que, senhor presidente e senhores deputados, esse projeto ele fala sobre a transação que já foi aprovada aqui nessa casa e está excluindo, deputado Zé Teixeira, o artigo 29. Então, desse processo de transação estarão excluídas as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, até porque isso aí tem a ver com com o governo federal. As empresas também que tenham débitos com o fisco, né, e parcelaram e não cumpriram o parcelamento, então essas empresas não poderão participar da transação. A transação é uma modalidade de pagamento de tributos que estão inscritos em dívida ativa, que serão feitos pela Procuradoria-Geral do Estado. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado João Henrique Catan. Senhor presidente, colegas deputados, colegas parlamentares, eu subo aqui nessa tribuna para dizer que com muita felicidade que a gente começa a enxergar o governo do Eduardo Riedel ter que reconhecer que nós estávamos certos quando
A sua base, essa casa, se levantou quando eu expliquei sobre o devedor contumaz ser excluído de parcelamento aqui, ser achincalhado tributariamente falando, né, não podendo mais nada. Agora, recente, essa lei é uma lei de 2022, né, o conceito de devedor contumaz essa casa votou, e agora, como o governo, e essa é a parte triste, né, eu estava feliz, agora essa é a parte triste, como está mal, deputada Gleice Jane, deputado Zeca do PT, eles precisam arrecadar, quer arrecadar de qualquer maneira, qualquer forma, mas o bom é que eles vão desconstruir o conceito de devedor contumaz que impedia aquele que atrasa para eles 6 meses, né, da sua fatura lá, não lembro se exatamente a lei anterior como estabelecia, mas era impedido de participar, de receber benefícios fiscais e de várias limitações. Mas aí vejam aqui, ó, no texto revogado que essa nova lei complementar quer estabelecer, anteriormente dizia, não poderá ocorrer transação, quer dizer, negociação com o governo, de que trata o artigo 24 dessa lei complementar, aí eles dizem, em relação a conflitos que tenham sido transacionados anteriormente, 2, que tenham por objeto créditos do regime especial unificado de arrecadação de tributos, e aí, no inciso 3º, o devedor contumaz assim definido em lei, que aquela lei posterior à lei de 2022 conceituou, e eu, com grande irresignação, vim aqui criticar, dizer o absurdo. Não porque sou contra a caracterização do devedor contumaz, mas porque eles caracterizaram ao empresário que tem ali sua inscrição bloqueada por 6 meses, independente de anos, com alguma discussão, alguma coisa, em atraso nas suas notas e promover esse travamento. Então, é com muita felicidade que venho aqui encaminhar o voto favorável a esse projeto. Agora, reforçando a atenção de que esse bom tratamento, né, esse reconhecimento, essa desconstrução tão rápida, essa mudança do governador Eduardo Riedel, que é na mesma velocidade que era aliado do PT e agora parece que é contra, deputado Zeca do PT, nessa mesma velocidade, dentro do mesmo governo, dentro do mesmo período, comporta tratamentos diferentes, inclusive em matéria tributária. É uma pena que por detrás disso tem o nítido e puro interesse arrecadatório e fiscal do Estado. Então, vou votar favorável a essa descaracterização aqui, senhor presidente. Ainda em discussão? Encerrada a discussão, em votação. No painel para votação, senhores deputados. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Zeca do PT, pela ordem. Senhor presidente, me aproveitando de novo do tempo em que os colegas decidem a votação, só para aproveitar e comunicar a esta casa que hoje, nesta quarta, o Senado, a CCJ do Senado vota a PEC da blindagem, ou da impunidade. E é importante registrar que o relator da PEC encaminha voto contrário à aceitação, enterrando de vez a tentativa do golpe que se pretendia e, consequentemente, mais uma vitória dos setores democráticos e progressistas do Senado Federal. Obrigado, presidente. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, são 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai ao expediente. Item 5, projeto de lei 127/2025, de autoria do deputado Pedro Neto,
inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a campanha Fogo Zero e dá outras providências. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto foi favorável por unanimidade. A relatora foi a ilustre deputada Mara Caseiro. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. No painel para votação, senhores e senhoras deputadas. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, são 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai ao expediente. Item 6. Primeira discussão e votação nominal, projeto de lei 163/24, de autoria do deputado Lucas de Lima. Dispõe sobre a possibilidade da realização de orientação e de treinamento sobre a manobra de Heimlich, manobra do desengasgo, durante o acompanhamento pré-natal das gestantes assistidas na rede de saúde pública e privada no Estado de Mato Grosso do Sul. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade ao projeto e à emenda substitutiva integral 01. O relator foi o deputado Pedro Pedrocia Neto. Pela deputado Júnior Mock. Aproveitando o mesmo assunto, até porque ainda não terminou a votação, gostaria apenas de fazer a leitura. Estou vendo aqui também no site Terra, o senador Alexandre Vieira, MDB do Sergipe, relator da PEC da blindagem, pediu em seu parecer a rejeição da proposta. Em sessão na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, ele alegou que o texto seria inconstitucional e só serviria para proteger criminosos. Pelo menos o Senado está tendo um pouco mais de bom senso. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado. O projeto vai à segunda discussão por ter sofrido emenda. Item 7, em discussão única e votação simbólica. 3 requerimentos, 70 indicações, 8 moções de congratulação. Em discussão, encerrada a discussão e em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado o expediente. Moções de pesar. Moção de pesar apresentada pelo deputado Renato Câmara
em razão do falecimento de Eleutério José Coller. Moção de pesar apresentada pelo deputado Renato Câmara, em razão do falecimento da senhora Gilda Cristaldo Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado ao expediente. Encerrada a ordem do dia, passemos às explicações pessoais. Tem uso da tribuna, me perdoa. O deputado Renato Câmara já havia me alertado. Vou pedir até que Vossa Excelência possa anunciar, vice-presidente, o uso da tribuna, por favor. Cadê? Senhor presidente, gostaria de convidar todos os deputados a participarem dessa fala do Dr. Gustavo Alves Rapace, que é médico cirurgião do aparelho digestivo, especialista em transplante de fígado. Ele que tem feito um trabalho muito importante no Mato Grosso do Sul, levando o Mato Grosso do Sul a ser hoje o 4º estado da federação que mais faz transplante de fígado no país. Então, é um trabalho muito importante. Está aqui também a Claire, que representa a Central de Transplante. Esse é um trabalho em conjunto de várias instituições e que tem salvado muitas vidas no Mato Grosso do Sul. Só esse ano foram em torno de 36 transplantes. Então, gostaria de convidar o Dr. Gustavo Alves Rapace para falar um pouco sobre esse trabalho tão importante para Mato Grosso do Sul. Lembrando que estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Assembleia, canal aberto. Com a palavra, Dr. Gustavo. Bom dia a todos. Obrigado a oportunidade, deputado Renato Câmara, de poder falar mais uma vez sobre transplante de órgãos. Uma causa tão sensível à população aqui de Mato Grosso do Sul, e é fundamental a gente poder estar falando aqui na Casa Legislativa e poder contar com o apoio do senhor e de todos os colegas deputados para que nos ajude nessa causa. O transplante de órgãos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ele ainda engatinha. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e Tecidos, a ABTO, ela tem uma estimativa para o nosso estado de 170 transplantes de rim ao ano e 70 transplantes de fígado, baseado na nossa população. E hoje a gente está um pouquinho distante dessa meta, apesar do crescimento que a gente apresentou desde o implemento do serviço de transplante de fígado no Hospital Adventista do Penfield. Doação de órgãos também é um tema muito sensível, visto que, por não haver a cultura do transplante aqui no estado, ainda há muita desconfiança em relação às famílias sobre a segurança e confiabilidade da doação de órgãos. Então, a gente ainda conta com números que podem ser muito melhores em relação à doação de órgãos. A gente, num passado recente, cerca de 1 ano atrás, a gente teve uma recusa familiar à doação de órgãos na casa de quase 80%, e esse número tem reduzido lentamente, mas tem reduzido graças a intervenções como essa que a gente tem visto. Só neste ano a gente já teve mais de 40 doadores viabilizados aqui no estado de Mato Grosso do Sul, coisa que 2 anos atrás, 3 anos atrás, esse número não chegou a 20. Nesse sentido, a gente tem muita coisa a comemorar, só que o caminho é longo e a gente tem como melhorar muito os nossos indicadores, visto que no estado de São Paulo ou no estado de Santa Catarina, Paraná, a recusa familiar à doação é inferior a 30% e a nossa, como eu disse, na casa de 60%. Sobre o transplante de fígado, a gente iniciou nossas atividades em julho do ano passado no Hospital Adventista. Nesse 1 ano e 2 meses de atividade, a gente realizou 51 transplantes, até próximo da expectativa de 70, estimada pela ABTO.
Só que a gente acredita muito na subnotificação desses pacientes, visto que a gente tem uma dificuldade tamanha em ter acesso aos pacientes do interior do Estado. Isso é uma situação que a gente já levou até o governo do Estado, na tentativa de melhorar isso daí, visto que lá no Hospital Adventista o nosso atendimento ele é totalmente gratuito e de livre demanda. Sobre o transplante de rim, a estimativa é de 170 casos, a gente ainda não conseguiu atingir os 30 casos ao ano. E se a gente for levar em consideração que a população em diálise aqui no Mato Grosso do Sul, ela ultrapassa os 2.000 pacientes, e que a qualidade de vida deles e da família deles acaba sendo bastante prejudicada por essa condição, muitos deles que moram em cidades que não têm a disponibilidade do serviço de diálise, e isso acaba afetando muito, sem contar na mortalidade desses pacientes em diálise, que pode chegar até 15% a 20%. Então, a gente acredita que o serviço de transplante tem muito a progredir aqui no Estado, como progredimos nesse último ano. Além da questão financeira que impacta, em termos de gestão e organização, o Estado tem muito a melhorar nesse sentido para poder dar acesso a esses pacientes e não acontecer o que vem acontecendo nessas últimas semanas ou meses, em que um elevado número de doadores tem sido disponibilizado pela Central Estadual de Transplantes e que não tem sido aproveitado pela falta de pacientes em fila. E eu acredito fielmente de que existem esses pacientes aqui no Estado que necessitem dessa modalidade de tratamento, mas que, infelizmente, eles não têm chego até o nosso serviço. Acredito até por uma questão um tanto simples, que seria a divulgação do serviço de transplante de fígado do Hospital Adventista. Aproveitar a data, né, no dia 28 a gente comemora o Dia Nacional do Doador de Órgãos, e nessa semana a gente tem algumas questões a comemorar, que é amanhã no Hospital Adventista a gente vai receber a visita do Ministério da Saúde para a aprovação do serviço de transplante de rim e pâncreas, serviço esse que, dada o baixo acesso do serviço de transplante de rim aos pacientes dialíticos de Mato Grosso do Sul, vai favorecer em muito essas pessoas que não vêm sendo atendidas. Temos algumas situações a comemorar, como eu disse, muito trabalho pela frente. Gostaria de agradecer mais uma vez o empenho do deputado Renato Câmara em nos ajudar, e gostaria de contar com o apoio dos demais deputados para que a gente consiga melhorar ainda mais o serviço e fazer com que o serviço de transplante de fígado, que, como o deputado mencionou, nós conseguimos colocar o Estado de Mato Grosso do Sul na 4ª colocação como o estado que mais faz transplante de fígado. A gente pretende expandir e, da mesma forma, inserir outras modalidades, como a gente já está em fase adiantada do transplante rim e pâncreas, e, se possível, quem sabe, iniciar a linha de transplante pediátrico, visto as crianças que necessitam de transplante de fígado e rim aqui no Estado, assim como outras modalidades que a gente tem trabalhado para conseguir. Bom, acho que meu recado era esse. Para quem quiser conhecer o serviço, eu estou sempre à disposição. Quiser conhecer as nossas atividades no hospital, a gente tem a nossa ONG também, a Fratelo, que tem por princípio poder difundir a causa do transplante, difundir a doação de órgãos, poder facilitar o acesso dos pacientes que precisam desses tratamentos ao Hospital Adventista, que é a nossa casa. Basicamente é isso. Queria agradecer a disponibilidade e a oportunidade de poder estar falando numa semana tão importante, na semana de conscientização à doação de órgãos. Obrigado. Parabéns, doutor Gustavo, pelo trabalho, toda a sua equipe, né, todos os envolvidos. Temos acompanhado o seu trabalho e pessoas como você,
né, tem feito a diferença no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Nós que estamos na Semana Estadual de Conscientização para doação de órgãos e tecidos, um trabalho importante. Parabéns, doutor. Explicações pessoais, nada mais havendo a tratar. Vou declarar encerrada a presente sessão. Está encerrada. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado.